E ainda sobre esse tarifaço, tem preocupações além do tarifaço em um país da Europa, que é a Alemanha. E nesse Dia Internacional da Cerveja, é essa preocupação que está acontecendo lá, porque o consumo de cerveja caiu na Alemanha como há muito tempo não se via. Piperno. Isso é muito grave. Ele está triste. Piperno, eu ia falar, então a gente está precisando mudar para lá. Eu, você, Alan Gani, Musa, Zé Maria Trindade, obviamente, claro, para a gente se juntar ao nosso Luca Bassani e fazer o consumo de cerveja voltar a bater recorde lá na Alemanha. O que está acontecendo aí, meu amigo? Por que o pessoal está bebendo menos? Pois é, Evandro, boa tarde a você. Só para deixar claro que com moderação, aos finais de semana e às sextas-feiras, eu também faço a minha parte para ajudar na conta per capita da Alemanha, né? Mas aquilo que nós vemos é que, de fato, há uma preocupação das mais de 1.500 cervejarias do país por conta de um decréscimo neste primeiro semestre de 2025. Pela primeira vez durante os últimos 30 anos, desde janeiro até o final de junho, foram consumidos menos de 4 bilhões de litros, 3,9 bilhões de litros. O que ainda é bastante, mas que demonstra uma queda de uma marca importante. Isso se dá também por uma mudança demográfica. A Alemanha tem um número crescente de muçulmanos que não bebe álcool, também uma população idosa que muitas vezes prefere não beber álcool por questões de saúde e até mesmo pessoas querendo economizar na conta do mês e preferem outras opções que não sejam as bebidas alcoólicas, principalmente as cervejas. Outra preocupação do setor é o tarifaço, afinal, 15% será colocado para os produtos europeus, sejam eles quais forem, né? Tem algumas diferenças, mas para as cervejas, no caso, elas estarão incluídas nessa alíquota e muitos acham que a exportação para os Estados Unidos, que é um grande mercado consumidor, também pode representar uma grande queda e uma dificuldade para que os mestres cervejeiros da Alemanha, depois de tantas centenas de anos, possam continuar fazendo o seu dinheiro. De qualquer maneira, o dado ainda não é tão alarmante, a queda foi de 6%, mas ainda a Alemanha continua sendo o terceiro país que, em números absolutos, mais consome cerveja por ano, na faixa de 8 bilhões de litros anuais, perdendo apenas para a China, com mais de 30 bilhões de litros, e os Estados Unidos com 25 bilhões, mas a gente não pode esquecer que esses dois países têm população muito maior que a Alemanha. Aqui na Alemanha só 86 milhões de pessoas, então per capita acho que os alemães ainda vencem. Evandro. Obrigado pelas informações, Luca Bassani. Então hoje é sexta-feira, que você tenha um ótimo drink aí de cerveja. Tintim, Luca Bassani. Tintim, em breve a gente vai até aí para poder tomar uma contigo, meu amigo. Um grande abraço para você. Certeza. Fábio Piperno, como é que você avalia, hein, essas questões econômicas influenciando nessa que é uma tradição alemã há centenas de anos? Então, olha só, as pessoas às vezes acham que isso não é sério, mas isso é o que vai, de certa forma, provocando, mudando todos os paradigmas na economia também. Você pega, por exemplo, a questão demográfica. Bom, um idoso ele tem hábitos diferentes aos de uma pessoa jovem. Então, ele muda tudo. Ele vai mudar, por exemplo, o automóvel que ele compra, vai frequentar mais uma farmácia do que um jovem. Ele vai, por exemplo, consumir menos bebida alcoólica do que o jovem. Então, tudo isso começa a mudar. Veja, se você fizer, por exemplo, um estudo sério sobre a mudança do perfil dos consumidor, dos frequentadores de farmácias e de medicamentos, você vai constatar mudanças brutais em relação ao quadro de 20 anos atrás. Por quê? Porque a demografia muda hábitos de consumo. Exatamente. Eu queria que ela trouxesse aquele carregamento de cerveja aqui para nós no estúdio do 3 em 1, hein, seu Zé Maria Trindade? Depois. Olha, o que acontece é o seguinte, eu sou de uma região de produção de cachaça, meu pai produzia cachaça, o meu tio, os meus filhos produzem até hoje. É uma cachaça muito boa, chamada Contra Veneno, lá na região. E uma vez falando sobre exatamente isso, o pessoal que estava conversando e fazendo a matéria, dizendo, olha, é a primeira vez que eu vejo alguém falar de cachaça que não é piadinha, não, é uma atividade econômica.
o setor ali da minha região do Vale de Jequitinhonha, de Salinas, sobrevive muito em torno da cachaça. Então, leva muito a sério isso, né? E é mais ou menos o que disse o Piperno, que é uma parte da economia. Para você ter uma ideia, lá em Salinas tem a Universidade da Cachaça, né? Então, é uma situação séria. Essa mudança de hábito está batendo aqui nas portas do Brasil. O Brasil está se transformando num país de idosos. Eu conversava com o técnico do IPEA e ele me falando lá que em 57, a média de filhos por casal, a média era de 6 filhos por casal. Alguns tinham mais, outros menos, né? Nós estamos agora a 1,5. Vamos chegar a 1 em 35 e em 45 será negativa a taxa de nascimento, né? Então, nós, no Brasil, morreremos mais do que nasceremos. Então, isso aí que está acontecendo na Alemanha é um reflexo exatamente desses novos tempos, né? Da nova demografia. Não é democracia. Demografia. Eita, Zé. Ainda não vivi, não. Já tá falando, meu pai produzia cachaça e não sei o quê, e de repente democracia, demográfica. A tua mensagem, a tua mensagem de sexta-feira ainda não veio, meu amigo. Pois é. Então, tá confirmando já tá quase. Fala, Bruno Musa. Eu acho que essa matéria é importante porque mostra que uma das teses que a gente defende amplamente a economia, que é o que eu falo aqui, principalmente para os meus clientes de investimento na hora dessas tomadas de decisões, que a gente deixa claro que a gente não consegue centralizar as decisões econômicas, ou seja, a economia não pode ser controlada. Por que isso? Porque eu estava lendo essa matéria esses dias sobre isso e as empresas, como elas estão se adaptando, produzindo novos produtos, novas formas de cerveja para se adaptar ao público atual, ou seja, ao seu público consumidor. Portanto, isso fica muito claro que uma economia estatizada e uma economia centralizada, planificada, é simplesmente impossível. Por isso, todas elas ruíram. Isso mostra que o que determina o dinamismo, a busca pela eficiência é o próprio livre mercado e a criatividade dos empreendedores se adaptando ao que a demanda da sociedade exige. E ela é completamente mutável. Nós não sabemos o que vamos consumir ou querer consumir daqui 2 minutos. Como é que a gente pode planificar uma economia? Portanto, tudo isso mostra que a liberdade econômica é o que traz mais dinamismo e, claro, prosperidade dentro de uma atividade econômica. Agora 5h28, quem nos acompanha pela rádio, aquele rápido intervalo, já espera vocês. Nas outras plataformas seguimos. Arremate, Gani. Evandro, é um tempo que a gente vive de muitas mudanças, né? Mudanças em padrões culturais. Então, o Luca Bassani trouxe algo que é bastante relevante, que é a islamização da Europa, né? E aí a religião islâmica, você não pode consumir álcool. Então, isso diminui drasticamente a questão do consumo de álcool, mas também há uma mudança, além do que os colegas já trouxeram, né? Do envelhecimento da população, mas também de hábitos, né? Hoje a gente vê uma geração mais jovem que está bebendo menos, né? Na nossa época tinha até um certo glamour em beber, mas hoje a gente vê jovens com esse apelo à saúde, né? Hoje está muito em moda isso, né? Cultura de academia, de musculação. O Atala aqui fala na Jovem Pan sempre com muita propriedade. E, claro, o álcool traz malefícios à saúde. Então, também tem uma mudança de comportamento. E é interessante como aumenta também a indústria para desespero do Piperno da cerveja sem álcool, né, Piperno? Tem crescido muito a indústria dessa cerveja. E aí é claro que as indústrias também vão se adaptando, mas isso é normal aí numa economia de mercado.